Nova York. A cidade que o mundo inteiro enxerga como o símbolo máximo de riqueza, glamour e oportunidades sem fim. Vitrines de luxo na Quinta Avenida, táxis amarelos cruzando multidões apressadas, milionários de Wall Street, musicais da Broadway, celebridades passeando pelo Central Park. Uma cidade que não dorme, imortalizada em tantos filmes e músicas como a metrópole dos sonhos. Aliás, não faz muito tempo que a gente mostrou aqui no canal justamente esse lado do luxo, a vida da elite nova-iorquina, entre jatinhos particulares, carros blindados, mansões de dezenas de milhões e até máscaras faciais feitas com ouro e pérola triturada. Se ainda não assistiu, procure depois por Como é Viver em Nova York Sem Limites. Puro luxo e ostentação. Mas e o outro lado? Você já se perguntou como é viver na outra Nova York? Onde milhões de pessoas lutam todos os dias só para sobreviver. Gente contando moeda para pagar o aluguel. Trabalhadores exaustos pegando 3 conduções para voltar para casa. Famílias dormindo em abrigos. Pessoas enfrentando o inverno nas calçadas geladas. Hoje, o Belo Mundo te leva para dentro dessa realidade, para mostrar como vivem os pobres em uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos. Número 1. Pobreza e desigualdade. Nova York é exagerada em tudo. No tamanho, na diversidade, na cultura e também na desigualdade. De um lado, estão alguns dos mais ricos do planeta, bilionários de Wall Street, CEOs da tecnologia, herdeiras que nem sabem quanto custa um bilhete de metrô, gente que compra apartamentos de 50 milhões de dólares como se fosse trocado. Do outro, segundo o censo dos Estados Unidos, 18% da população vivia oficialmente abaixo da linha da pobreza em 2023, ou seja, quase 2 milhões de pessoas. São atendentes de loja, cozinheiros, faxineiras, entregadores, motoristas. Gente que mantém Nova York de pé, mas que mal consegue pagar o básico. Só que esses números podem ser bem maiores. O cálculo oficial usa um critério federal, o mesmo para todo o país, ignorando que o custo de vida em Nova York é um dos mais altos dos Estados Unidos. E é sobre essa desigualdade que nós vamos falar agora. Número 2. Custo de vida e desigualdade. Vamos começar pelo básico, o aluguel. Hoje, um apartamento de um quarto custa em média $2.700 por mês. Em Manhattan, passa fácil dos 4.000. E estamos falando de lugares minúsculos. Quem ganha o salário mínimo local de $15 por hora não consegue pagar nem metade disso sem comprometer toda a renda. E é aí que começa o malabarismo. Pessoas dividindo apartamento com desconhecidos, famílias inteiras vivendo apertadas em um único cômodo, gente dormindo em porões, garagens improvisadas ou no sofá de alguém. O famoso cabe mais um deixou de ser exceção, virou regra. Só que o aluguel é apenas o primeiro obstáculo. As contas mensais também pesam no orçamento. Luz, gás, água, internet, tudo com valores acima da média nacional. A energia elétrica, por exemplo, custa cerca de 44% a mais do que em outras partes do país. Durante o inverno, quando o aquecedor precisa ficar ligado praticamente o dia inteiro, uma conta comum pode ultrapassar $200 com facilidade. No transporte público, a situação também não é muito melhor. Cada viagem de metrô custa $2,90 e o passe mensal, que muita gente precisa para trabalhar, sai por $132. Para alguém que recebe cerca de 2.000 por mês, só o transporte já consome mais de 6% da renda líquida. E a alimentação não fica atrás. Mesmo sem frequentar restaurantes, uma única pessoa pode gastar entre $300 e $500 por mês só no supermercado. Famílias com filhos precisam de bem mais, e muitas já contam com bancos de alimentos, ONGs e doações para garantir o básico. As filas nesses locais, especialmente nos bairros mais pobres, se tornaram ainda mais comuns depois da pandemia.
Com tantos gastos fixos e salários apertados, muita gente termina o mês no vermelho. É comum ver pessoas atrasando uma conta para pagar outra, se endividando no cartão de crédito, que aqui cobra juros altíssimos, chegando a até 20% ao ano, e entrando num ciclo que parece não ter fim. Enquanto isso, os 20% mais ricos da cidade concentram quase 60% de toda a renda gerada. É como se uma parte de Nova York vivesse em algo próximo à Suécia e a outra no Haiti. Não é à toa que as filas de alimentos, principalmente em bairros mais pobres, cresceram desde a pandemia. E se os números chocam, a realidade por trás deles é ainda mais dura. Mas quem são essas pessoas? Onde elas vivem? Ou melhor, como conseguem sobreviver? É o que a gente vai ver agora. Número 3. Os mais afetados. Diferente do que acontece em países mais pobres, a pobreza em Nova York nem sempre aparece de forma óbvia. Você não vai encontrar grandes favelas, barracos de madeira ou construções improvisadas, mas isso não significa que ela não exista. Na verdade, ela está por toda parte, só que de forma mais silenciosa, mais camuflada. E talvez por isso mesmo, mais cruel. Ela está nos apartamentos superlotados, onde 5 ou 6 pessoas dividem um cômodo minúsculo. Está nas filas que se formam nos bancos de alimentos. Está nas mães que acumulam 2 empregos e mesmo assim não conseguem pagar a creche dos filhos. Nos idosos, que com a aposentadoria apertada, precisam escolher entre comprar remédios ou aquecer a casa durante o inverno. Pois é, muita gente imagina que, numa cidade rica como Nova York, os idosos estejam bem amparados. Mas a realidade é outra. Em 2023, a taxa de pobreza entre os nova-iorquinos, com mais de 65 anos, aumentou mais de 20%. O fim dos auxílios emergenciais da pandemia e a inflação crescente agravaram uma situação que já era delicada. Muitos vivem só com a aposentadoria pública, o Social Security, que cobre o mínimo do mínimo. Quando o aluguel consome boa parte da renda, sobra a difícil escolha entre pagar pelos remédios ou comprar comida. Outro grupo que sofre em silêncio são as pessoas com deficiência ou doenças crônicas. Elas enfrentam ainda mais barreiras para conseguir emprego formal e, muitas vezes, dependem de benefícios públicos, que mal cobrem as necessidades básicas. A pobreza, nesses casos, se mistura com o abandono. Faltam acessos, adaptação, inclusão. E por mais que a cidade goste de se vender como diversa e acolhedora, os mais vulneráveis continuam sendo os mesmos: negros, latinos, mães solo, imigrantes sem documentação e pessoas com saúde fragilizada. Número 4. Onde vivem? Existem bairros em Nova York onde a pobreza não é exceção, é regra. Em algumas dessas áreas, cerca de 40% dos moradores vivem abaixo da linha da pobreza. Ali, crianças crescem em escolas sem estrutura, cercadas por prédios antigos e mal cuidados. O acesso à saúde, ao lazer e até à alimentação básica é limitado. No Bronx, por exemplo, bairros como Mott Haven e Hunts Point têm alguns dos piores indicadores sociais da cidade: transporte ruim, acesso precário à saúde e moradias degradadas. No Brooklyn, Brownsville vive realidade parecida, dominada por conjuntos habitacionais antigos e ausência do poder público. É nesses bairros que ficam os famosos projects, os conjuntos habitacionais da NYCHA, a Autoridade de Habitação da Cidade de Nova York. Ao todo, mais de 500 mil pessoas vivem nesses prédios. Contudo, morar ali não é sinônimo de conforto. A maioria das construções foi erguida entre os anos 50 e 70 e hoje estão em estado crítico: mofo, vazamentos, elevadores quebrados, aquecedores que não funcionam no inverno. Moradores pedem reparos que nunca chegam. As ordens se acumulam enquanto a estrutura vai desmoronando aos poucos. Esses conjuntos também ficam em áreas com menos estrutura urbana.
longe do centro, com escolas fracas, comércio escasso e transporte limitado. No final, parece que foram esquecidos, ilhas de abandono dentro de uma das cidades mais ricas do mundo. Ainda assim, são a única chance de estabilidade para muita gente. O aluguel é proporcional à renda. Quem ganha menos, paga menos. É isso que impede milhares de famílias de irem parar na rua. Mas conseguir uma vaga é quase uma loteria. A fila é enorme e a Nikia já declarou que precisaria de mais de 40 bilhões de dólares para reformar os prédios existentes. Dinheiro que, por enquanto, não apareceu. Mas pode piorar, tá? Para quem não tem nem endereço fixo, a luta é ainda mais dura. Número 5. Crise de moradia, habitação social e pessoas sem teto. Ter um teto para chamar de seu deveria ser um direito básico, mas em Nova York, isso virou quase um luxo. Hoje, mais de 100 mil pessoas dormem todas as noites em abrigos municipais. 100 mil. É como se uma cidade inteira vivesse empilhada em ginásios, hotéis reaproveitados, prédios antigos e centros improvisados espalhados pela metrópole. E esse número não inclui quem está fora do sistema oficial. Há milhares de pessoas dormindo em calçadas, estações de metrô, bancos de parque ou dentro de carros. Outros vivem de favor, pulando de sofá em sofá nas casas de amigos ou parentes. Não aparecem nas estatísticas de moradores de rua, mas também não têm uma casa para chamar de sua. Nova York é uma das poucas cidades americanas que garantem o direito ao abrigo, ou seja, a prefeitura é legalmente obrigada a oferecer um lugar para dormir a qualquer um que peça. Mas o sistema não dá conta. Os abrigos estão superlotados, a estrutura é precária, faltam funcionários, há relatos de violência e quase nenhuma privacidade. Famílias inteiras, com crianças pequenas, acabam passando meses ali, sem saber quando ou se vão conseguir um lar definitivo. A crise piorou nos últimos anos com a chegada de milhares de imigrantes em situação vulnerável, que também têm direito ao abrigo. Além disso, com o disparo dos preços de aluguel, muita gente que antes conseguia se virar foi despejada e não conseguiu voltar ao mercado formal de moradia. O mais chocante é que uma parte significativa dessas pessoas tem emprego. Tem gente saindo do abrigo de manhã, pegando metrô, indo trabalhar como atendente, auxiliar de limpeza, cozinheiro, enfermeiro e voltando à noite para dormir num centro de acolhimento. Porque em Nova York, às vezes, nem o salário salva. Você pode trabalhar de segunda a sexta, pagar imposto, cumprir horário e ainda assim viver sem teto. Número 6. Saúde. Como se não bastasse ter que escolher entre comer e pagar aluguel. Imagina ficar doente? Ser pobre em Nova York não é só viver com pouco. É viver sem o básico, ou pagando caro demais por ele. E isso fica ainda mais evidente quando o assunto é saúde. Diferente de muitos países que contam com sistemas gratuitos de saúde, os Estados Unidos não oferecem esse tipo de cobertura para toda a população, e Nova York não foge à regra. Ou seja, aqui, saúde é tratada como serviço privado, e isso significa que praticamente tudo precisa ser pago. Consultas, exames, internações, medicamentos e até mesmo o transporte de ambulância. Os custos são tão altos que muitas pessoas evitam procurar atendimento médico por medo da conta. Há relatos de gente que passa semanas sentindo dor porque não tem dinheiro para pagar um dentista, ou que hesita em ligar para a emergência mesmo diante de situações graves, porque sabe que uma simples ambulância pode custar mais de $1.000. Já uma internação, dependendo do caso, ultrapassa facilmente os 10 mil. Para a população de baixa renda, existe o Medicaid, uma espécie de convênio público destinado a pessoas com renda muito baixa. No entanto, o acesso a esse programa é restrito e cheio de critérios burocráticos, além de enfrentar outro obstáculo importante. Nem todos os médicos e clínicas aceitam pacientes com essa cobertura. O resultado
é que muita gente depende de poucos hospitais públicos, que vivem lotados, ou precisa esperar por mutirões organizados por ONGs e associações voluntárias. Imigrantes sem documentação, por exemplo, dificilmente se qualificam para qualquer tipo de benefício de saúde, mesmo que estejam há anos contribuindo com o mercado de trabalho informal. Eles acabam recorrendo a clínicas comunitárias ou simplesmente se virando com remédios caseiros, torcendo para não piorar. A saúde mental também virou um ponto crítico. O aumento da ansiedade, da depressão e do estresse crônico entre os mais pobres é visível, mas o acesso a psicólogos e psiquiatras, que cobram caro por sessão, continua sendo privilégio de poucos. Enquanto isso, quem mais precisa desse cuidado está preso em uma rotina exaustiva e adoecedora, sem tempo, dinheiro ou apoio para tratar da própria saúde. No fim das contas, ser pobre em Nova York é saber que, se o corpo falhar, o sistema falha junto. Número 7. O que o governo faz e o que não faz. Diante de tudo isso, muita gente se pergunta: e o governo faz o quê? Nova York até tenta. A cidade tem uma rede de apoio social bem mais ampla do que outras partes dos Estados Unidos. Tem abrigo municipal, programa de alimentação gratuita, auxílio aluguel, creches públicas, hospitais mantidos pelo município, vale-refeição, centros de acolhimento para jovens em situação de rua e até estrutura para receber imigrantes recém-chegados. Mas o problema não é só ter o programa, é fazer com que ele funcione na prática. A Nisha, que cuida dos conjuntos habitacionais públicos que já comentamos, está atolada. Faltam verbas, os prédios estão deteriorados e tem milhares de famílias na fila esperando por uma vaga que pode nunca chegar. O SNAP, que é o Vale-Refeição, ajuda milhões de pessoas, mas o valor é baixo e os critérios para conseguir são bem restritivos. Já o Medicaid, aquele mesmo que falamos no bloco da saúde, cobre muita gente de baixa renda, mas nem todos se qualificam. E quando se qualificam, ainda enfrentam a dificuldade de encontrar médicos que aceitem o plano. Tem também o HUD, que é um departamento federal voltado para a habitação. Eles até financiam projetos de moradia acessível, mas tudo anda em câmera lenta. As obras demoram, as reformas nem começam, e o dinheiro sempre parece insuficiente. Na teoria, o sistema existe. Na prática, a fila é grande demais para a estrutura que se tem. E no meio do caminho, muita gente desiste, se perde ou simplesmente não consegue acesso a nada. Enquanto isso, medidas que poderiam atacar o problema pela raiz, como o controle real dos aluguéis, aumento na oferta de moradia digna ou um salário mínimo ajustado ao custo de vida da cidade, seguem travadas por falta de vontade política. Falta coragem para enfrentar o mercado imobiliário, falta pressão pública constante e, principalmente, falta prioridade. Mas o que não falta é gente precisando. No final, ser pobre em Nova York é carregar o peso de uma cidade que não para e que não espera. É acordar cedo, dormir tarde, se virar como pode. É morar longe, comer o que dá, viver com medo de uma doença ou de um atraso de aluguel. É ver o luxo passar ao lado e saber que ele nunca vai chegar perto. É existir entre a vitrine e os bastidores. E o mais assustador é que isso acontece na cidade mais rica dos Estados Unidos, a cidade das oportunidades, a que todo mundo quer conhecer, mas que muitos, depois de conhecer, só querem conseguir sair. Para mudar essa realidade, não basta caridade. É preciso política pública de verdade, habitação digna, transporte acessível, trabalho justo, escola boa, saúde para todos. Só assim, Nova York vai deixar de ser uma cidade dividida e começar a ser uma cidade justa. Até lá, quem é pobre em Nova York vai seguir lutando, com coragem, com resiliência, mas também com cansaço. E você? Já imaginava que a pobreza era tão presente assim na cidade mais famosa do mundo? Conta pra gente aqui nos comentários. O que mais te surpreendeu nessa realidade nova-iorquina?
Aproveita para curtir o vídeo, se inscrever aqui no Belo Mundo e ativar as notificações. Assim você não perde nenhum episódio da nossa série. Na semana que vem, a gente volta com mais um destino surpreendente para responder, sem rodeios. Como é ser pobre em algum lugar desse mundão? Muito obrigado pela companhia. Até lá!